Alugamos uma casa isolada no campo para descansar, mas algo ali não queria que descansássemos. Durante 5 dias, o silêncio nos envolveu, e com ele vieram os ruídos que não tinham fonte, reflexos que não nos imitavam, e um relógio antigo que insistia em marcar a mesma hora, 2h36. Esta é a história do que vivemos e do que nunca conseguimos explicar. Alugamos a casa numa noite comum de quinta-feira. Clara estava exausta com a rotina do hospital e eu precisava me afastar do escritório por uns dias. Nós dois não tirávamos um tempo para nós havia muito. Então, quando ela encontrou um anúncio de uma casa de campo isolada, com boas avaliações e um preço justo, parecia perfeito. Dirigimos por quase 4 horas até chegar ao local. A casa era cercada por um bosque cerrado e havia um pequeno lago logo adiante. Não havia vizinhos por perto. Silêncio absoluto, apenas quebrado pelo som das folhas sob nossos pneus. A propriedade parecia mais antiga do que nas fotos, mas ainda assim charmosa. Madeira escura, janelas amplas, uma varanda ao redor e uma chaminé de pedra que exalava rusticidade. Enquanto Clara explorava a casa, reparei num detalhe um pouco estranho. O relógio de parede da sala estava parado em 2h36. Era um modelo antigo, redondo, com ponteiros dourados. Achei curioso, talvez apenas decorativo, mas mesmo assim tentei ajustá-lo, sem sucesso. A primeira noite foi tranquila. Acendemos a lareira, tomamos vinho e conversamos sobre nada por horas. O tipo de paz que só existe onde não se ouve mais do que o vento. Clara dormiu cedo. Fiquei mais um pouco lendo um dos livros antigos que estavam sobre a estante da sala. Eram romances antigos, com anotações marginais de um antigo morador, o que por si só já dava um tom mais nostálgico ao lugar. Antes de dormir, fui verificar novamente a porta dos fundos. Tive a estranha impressão de que a tranca estava um pouco fora do lugar, como se tivesse sido usada recentemente. Mas o chão do lado de fora estava seco e sem marcas. Aquilo me incomodou, mas não havia nada que justificasse preocupação real. O sol pela manhã atravessava as frestas das cortinas como lanças douradas. Clara dormia e eu desci para preparar café. Foi quando percebi que a porta dos fundos estava entreaberta. Ela rangeria se fosse aberta, e eu não lembrava de nenhum de nós dois tê-la tocado na noite anterior. Pensei que talvez tivesse batido com o vento, embora estivesse trancada por dentro. Clara acordou e achei melhor não mencionar aquilo. Não queria causar um clima de alerta tão cedo em nossa viagem. O dia seguiu sem incidentes. Caminhamos ao redor do lago, tiramos fotos, fizemos um piquenique simples na varanda. Clara comentou como o lugar parecia saído de um sonho, mas também mencionou algo curioso. Ela disse que, por um momento, ao olhar para o lago, teve a sensação de que alguém estava parado na beira oposta. Quando virei para olhar, não havia nada. O lago refletia o céu nublado e as árvores com perfeição quase hipnótica. Tentei tranquilizá-la, dizendo que podia ter sido um reflexo de alguma árvore ou de um animal. Naquela noite, Clara me perguntou se eu tinha deixado o livro de capa verde na sala. Eu não lembrava de ter tirado nenhum livro da estante desde a noite anterior. Fui até lá e realmente um dos livros estava aberto na mesinha, com uma página dobrada. Li o trecho marcado. Abre aspas. E quando o tempo parou, tudo o que restou foi o som que só ele ouvia. Aquilo me causou um arrepio inesperado. A noite se arrastou, Clara dormiu, mas eu fiquei acordado por muito tempo, ouvindo ruídos indefinidos pela casa. Madeira estalando, pequenas batidas distantes, nada que eu pudesse realmente localizar ou entender. Era cedo quando acordei. Clara ainda dormia. Resolvi caminhar até o lago sozinho. A superfície estava lisa como vidro, e foi ali que aconteceu algo que ainda não consigo explicar. Ao me abaixar para pegar uma pedra, olhei meu reflexo e por um segundo
Ele não me imitou, juro. Havia uma diferença sutil, como se estivesse levemente atrasado. Meus movimentos eram replicados com um micro atraso, como se algo me imitasse do outro lado da água. Voltei para casa inquieto. Clara notou, mas não insisti no assunto. Tentamos manter o clima leve. Jogamos cartas, cozinhamos juntos. Eu evitava olhar muito tempo para as janelas. Comecei a ter a sensação de que havia alguém do lado de fora, parado entre as árvores. Não vi nada, mas também nunca tive tanta certeza. Naquela noite, acordamos ao mesmo tempo com um som seco, como madeira estalando. Olhei para o relógio da sala antes de perceber o que me incomodava. Ele marcava 2h36, mas estava funcionando perfeitamente. Porém, quando descemos para ver melhor, os ponteiros estavam parados novamente. Aquele momento do som coincidiu exatamente com o relógio. Não comentei com Clara. Mas a partir dali, dormir virou uma tarefa cada vez mais difícil. A manhã seguinte foi a mais silenciosa desde que chegamos. Clara acordou antes de mim, o que era incomum. Estava na varanda, enrolada em um cobertor, olhando para o lago com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Quando me aproximei, ela apenas disse: Não dormi bem. Sonhei que você estava parado na beira do lago, só olhando para a água. Mas não era você. Era algo que parecia com você. Aquilo me atingiu de um jeito estranho, porque eu também tinha sonhado com o lago naquela noite. Sonhei que estava na água, flutuando de costas, mas preso, como se estivesse olhando para cima através do espelho da superfície. No sonho, eu via Clara me olhando da margem. Só que, ao acordar, não conseguia lembrar se era realmente Clara ou apenas alguém com o rosto dela. Tentei não demonstrar. Disse que era só um sonho e mudei de assunto. Mas naquele dia, algo mudou no clima da casa. Começamos a ouvir ruídos mais frequentes. O som de passos no andar de cima, mesmo quando estávamos juntos lá embaixo. Portas que rangiam mesmo sem vento. Clara comentou que achava que alguém mexia nas coisas da cozinha, mas nada parecia fora do lugar de fato. No final da tarde, decidi verificar o porão de novo, embora já tivéssemos estado lá no segundo dia. Havia uma sensação constante de que algo se movia fora do nosso campo de visão, e o porão parecia o lugar mais escondido da casa. Levei uma lanterna, pois a luz de lá era fraca. Ao descer os degraus, vi que uma das prateleiras de madeira havia sido deslocada. Atrás dela havia uma abertura na parede. Parecia uma passagem estreita, cavada diretamente na terra. Não entrei, só fiquei olhando. O ar era mais frio naquele ponto e senti um cheiro metálico, quase de mofo envelhecido. Subi de volta e fechei a porta. À noite, enquanto Clara dormia, fiquei escutando. O som de algo, não posso dizer se era um animal ou uma pessoa, andando lentamente acima do nosso quarto. Mas não havia ninguém além de nós ali. Quando levantei para conferir, os passos pararam. O relógio, parado o tempo todo, voltou a marcar 2h36, em silêncio, sem nenhum estalo. No quinto dia eu estava decidido. Iríamos embora antes do planejado. Clara não discutiu. Parecia aliviada com a decisão. Arrumamos as coisas em silêncio. Na sala, ao tirar um dos quadros da parede para ver o que havia atrás, encontrei outra fotografia. Mostrava exatamente a mesma casa, com uma família na frente. Pai, mãe, 3 filhos. Mas o que me incomodou não foi a imagem em si, mas o fato de que os rostos estavam riscados, um a um, com algo que parecia uma caneta antiga. Atrás da foto, outra inscrição. O tempo não é o mesmo aqui. Enquanto Clara organizava o carro para sairmos na manhã seguinte, voltei ao porão uma última vez. Estava curioso demais sobre aquela passagem, mas ao chegar, percebi que a prateleira havia voltado ao lugar.
Tentei movê-la, mas parecia colada à parede. O cheiro metálico continuava lá. Antes de sairmos, Clara pediu para deixarmos a lâmpada do quarto acesa. Acordei durante a madrugada e vi que ela já estava acordada. Disse que ouvia sussurros vindos de dentro das paredes. Encostamos nossas cabeças juntas e tentamos ignorar. Não houve coração que não acelerasse quando, ao longe, ouvimos o tic-tac vindo da sala. 2h36. Fomos embora ao nascer do sol. Não olhei para trás. Clara tampou os ouvidos por instinto. Eu também. Era como se escutássemos, alguma coisa nos seguiria. Desde aquele dia não voltamos a falar sobre a casa. O relógio do nosso apartamento quebrou recentemente e, sem perceber, comprei outro usado. Quando chegou, percebi com um calafrio que ele também estava parado. Marcava 2h36. O pior de tudo era um relógio moderno e digital. Não havia motivos para estar parado. E eu juro por tudo que não escolhi isso.